Eu, quando vou dirigir o louvor, eu treino. Quando eu vou dar a palavra, eu treino. E quando eu vou abrir o computador, eu treino também. Ó, aí aqui que eu não estou acostumado com isso, sempre trago papel. Aí o Josué saiu daqui com a parafernália dele de última geração, e eu estou entrando com a parafernália da primeira geração. Aí do lado aqui tem a Bíblia também. Já copiei os textos que auxiliam aqui no papel, para se algo aqui não der certo. Vamos ler a nossa palavra, a palavra de Deus, no livro de Filipenses 2, 5 a 11. Essa passagem que todos nós conhecemos, maravilhosa, que eu particularmente gosto muito, tem sempre lições novas. Exemplo de Jesus na vida, exemplos de Jesus, lições sobre como Jesus lidou com dimensões importantíssimas, vitais das nossas vidas. Vamos ler. Vamos ler de pé, meus irmãos, para vocês também terem uma movimentação e uma atenção, uma postura. Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação, não se apegou ao ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu caminho feito, pelo Teu exemplo nos relacionamentos conosco mesmo, Senhor, cada um de per si, nos nossos relacionamentos com as pessoas e nos nossos relacionamentos com Deus. Obrigado, Senhor, por este caminho que nós vamos seguir, por esses exemplos que são demonstrados, que podemos imitar, são exemplos que podemos viver, Senhor. E graças a Ti, Senhor, nós podemos viver esses sentimentos, essas atitudes, essas posturas, nesse mundo tão confuso, tão corrompido, tão injusto, tão enganador. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Pai. Podem se assentar. O Josué também iniciou o nosso culto com palavras, com porções de Romanos, que também do plano de salvação, que também tem a ver com a palavra aqui. Nesse momento, a gente também está querendo saber se teremos entre nós visitantes. Nesses momentos de grandes feriados, a gente às vezes recebe visitas de pessoas de fora. Teremos alguém que esteja nos visitando? Ali, o irmão querido. Seja bem-vindo. Odom, ali, aqui na minha esquerda. Pode levantar, continuar levantando a mão, querido? Aqui, ó. Viu? Obrigado. Ali também, na minha direita, está vendo quanta gente? Olha, vocês são muito bem-vindos e vocês vão receber uma filipeta, que vocês poderão colocar os seus dados e pedidos de oração.
para a gente orar toda quarta-feira por vocês. Deus abençoe. Receba o nosso carinho. Esse caminho de Jesus, ele é muito importante, porque ele abrange entre tantas outras coisas, ele abrange essas dimensões internas de cada um de nós, dimensões sociais e dimensões espirituais para cima, verticais. E nesse mundo que nós vivemos hoje, e sempre teve corrupção, sempre teve injustiça, sempre teve maldade. Só que nos últimos tempos a gente tem visto que as coisas estão muito assim aumentadas. As pessoas mais simples sempre sofreram, sempre teve diferença de injustiças sociais pelo mundo. Em alguns países não tanto, mas em outros países muito mais. No nosso país aqui também. E nessa época de hoje, essas injustiças, essas diferenças, essas maldades, esse sofrimento das pessoas que são vítimas dessas maldades, dessa corrupção, dessa malversação do dinheiro público, elas estão em grande sofrimento e grande agonia. As coisas têm aumentado. Então, a gente tem lutado aqui, a gente tem falado aqui, temos orado para Deus conter essa onda, e Deus contém essa onda através de nós. Nós somos a igreja dele. Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Nós temos a palavra que desvia o furor, nós temos a exortação, nós temos a oração, nós temos o Santo Espírito que convence os corações. Nós somos os instrumentos de Deus para conter essas injustiças, para conter essas corrupções como cidadãos, como pessoas, como empregadores, como empregados, como vizinhos, como parentes, porque nós temos a condição maravilhosa de poder ter a atitude, o sentimento, a mente de Cristo, o coração de Cristo nesse mundo, para a gente não ser pego no engano e no pecado da gente ficar de um lado julgando quem está cometendo o erro, e do outro lado, com pena de quem está sofrendo esse erro. Nós estamos no meio disso. Nós somos pessoas também pecadoras no meio desse povo todo. Então, a nossa postura é muito importante para a gente lidar com essas emoções, com essas notícias sobre nós. Quando a gente fica indignado, julgando as pessoas que estão cometendo, de um lado, e quando a gente não ajuda, não age para ajudar as pessoas que estão sofrendo. Então, a gente fica no meio termo. O povo de Deus não tem meio termo. Nós somos sal e nós somos luz nesse mundo. Então, meus irmãos, essa minha intenção, então, é a gente ver essas três dimensões que são colocadas aqui nesse texto que a gente leu, considerando que Jesus fez o exemplo de, sendo Deus, se fazer homem. O Verbo se fez carne, vamos ler aqui, para salvar, para entregar o plano de Deus Pai aqui para nós. Porque anteriormente, como todos nós sabemos, isso que nós vamos ver aqui é um reforço de coisas que vocês já sabem. Anteriormente, Satanás, como criatura de Deus, fez o caminho, a atitude inversa. Satanás, como criador, quis ser, como criatura, quis ser o Criador. Então, aqui tem, em Isaías 14, 12 a 14, tem uma passagem sobre Nabucodonosor, rei da Babilônia, e sua atitude, seu orgulho e a sua condenação, que é também uma figura do que aconteceu com Satanás, anjo de luz que ele era. Está dizendo assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: subirei ao céu,
acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Foi o que aconteceu. Nesse particular, essa criatura, essa intenção, esse sentimento mundano, diabólico, foi colocado, foi proposto para o homem, para eu e você, e nós aceitamos. Nós aceitamos andar por este mesmo caminho, andar pelo caminho da independência, de sermos como deuses, conhecendo o bem e o mal. Nos deixarmos enganar, porque uma palavra que Deus fala, se você comer dessa árvore, você vai morrer. Quando Deus fala, o Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, fala aos ouvidos de Adão e Eva, naquela época, totalmente relacionados, íntimos. Como é que outra pessoa, outra criatura vai falar uma coisa para pôr em dúvida essa palavra de Deus? Isso é diabólico mesmo. E o homem cedeu a esse engano, e nós temos a queda, nós temos a inimizade, nós temos essa situação em que nós nos encontramos hoje. Agora, a nossa realidade, com a vinda de Jesus e a sua salvação, e nós tendo sido salvos por Ele, nos coloca em outro plano, no plano novamente de podermos ouvir a voz de Deus, mas tendo cuidado de quando a gente ouve a voz de Deus, é a voz do Todo-Poderoso. E as outras vozes dos outros pastores, aqueles que não são pastores, que são lobos, nós temos que ouvi-las com muito cuidado. A voz de Deus é poderosa, e nós temos que nos agarrar a essa voz maravilhosa, nos conduzindo, a essa voz que nos conduz, a este exemplo de vida que nos conduz, que é o exemplo de Jesus. Aqui em Romanos 5, 10, 12, diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, pelo seu exemplo. E não apenas isso, mas também nos gloriamos, nos apoiamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Agora nós podemos ouvir novamente a voz de Deus: não coma desse fruto aqui, não vá àquele lugar lá, não faça isso, ou faça isso de bom. E essa voz, a gente pelo Espírito Santo pode ouvir, pode obedecer. Estamos no caminho, estamos na verdade, estamos na vida. Não estamos nos enganando, não estamos sendo enganados. Nós vemos aonde caminhamos. Quanto mais nós temos ações de disciplinas e de sensibilidades para a nossa mente, que é a mente de Cristo, poder raciocinar, poder entender, ficar esperta, inteligente, e o nosso coração não comandar a nossa mente com os nossos desejos antigos da nossa velha natureza. Porque nós temos a mente de Cristo e o coração de carne. E em 1 Coríntios 2, 15 e 16 diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós podemos julgar as coisas pelo Espírito Santo, não pela gente. Então, nesse mundo onde a gente ouve muitas más notícias, e tem que barrar essas más notícias, não podemos nos encher de más notícias. Lá na nossa congregação, lá de Betânia do Alto, numa parte do nosso culto, de sexta-feira, 8 horas,
a gente tem um momento de testemunho. Aí eu falo sempre, meus irmãos, vocês são inundados por más notícias. E as boas notícias você tem que procurar, é um negócio incrível, tem que procurar. A má notícia vem em cima de você aos montes. Então, eu tenho um plano lá com eles, para eles anotarem as boas notícias durante a semana, para depois levar para a gente lá, para a gente ficar alegre. Então, às vezes, a pessoa tem, eu arranjei um emprego, eu estava com pânico e acertei com remédio e estou aqui. E essa pessoa que tinha pânico, que aceitou com remédio, ela está ali, mas ela fica na porta, porque ela tem um pouco de claustrofobia, então ela fica sentada lá na porta. Aí, uma vez, a gente chegou a congregar o pessoal todo para perto da porta, para ficar pertinho dele, e ela estava com um pânico em casa, e a mãe dela cuidando dela. Agora ela está saindo de casa e está até namorando. Então é uma boa notícia maravilhosa, que quando numa reunião a gente ouve isso para pessoas que estão muito sofridas, a gente viu o caminhar dessa pessoa, Michele. Então esse mundo que nós estamos, e nós estamos nele, mas nós não somos dele, nós somos do reino de Jesus. Nós temos a mente de Cristo, coração de carne, que sente, que tem misericórdia, que entende e que rejeita o mal, que não se deixa levar. Nós temos tudo isso, podemos fazer isso. Então, nesse caminho que Jesus fez, o contrário de Satanás, o contrário que nós fizemos também, ele fez o caminho contrário para a gente seguir junto com ele esse caminho dele, esse caminho de Jesus. Esse caminho, então, o exemplo de Jesus, ele ajuda nos nossos relacionamentos com a gente mesmo. Nós julgamos as outras pessoas, a gente se julga, a gente acha que é alguma coisa, e a gente age por causa disso, a gente reage por causa do o que a gente acha da gente mesmo. Então, é muito bom que a gente saiba onde nós estamos, quem nós somos. Então, está dizendo lá no versículo 5 e 6. Tende em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não se apegou, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não se apegou ao fato dele ter a glória de estar lá no Pai. Ele estava reinando, ele é Deus glorioso, divino, no céu. Mas o lugar dele naquele momento para obedecer ao plano de Deus de salvação era ele deixar aquela posição de glória para chegar aqui e entrar na terra, como em João 1,14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. Ele perdeu ele se esvaziou daquela glória divina, mas ele veio com a glória, ele era visto, as pessoas viam a glória de Deus nele. E esse não apego à condição anterior para obedecer ao plano de Deus e se esvaziar e estar aqui na terra como homem, como criancinha. Imagine Deus, a paciência de Deus, sendo criança, depois sendo garotinho, depois sendo jovem, pré-adolescente. Aí ia lá na igreja, via lá na adolescência lá o pastor José Dilson com o Cláudio, aí depois foi para a juventude lá com o pastor Vanderlei, aí cresceu e foi. Imagina o amor e o desprendimento disso. E nós escolhemos lá, por natureza caída, termos o nosso reino, termos a nossa independência de Deus. Nós escolhemos decidir. Pela queda, o ser humano decide decidir. Ser o seu próprio rei, ser o seu próprio senhor, fazer tudo conforme a sua vontade. E aí, se a pessoa fazendo isso é uma pessoa boa de coração e tal, ela faz algumas coisas boas de coração. Ela ajuda pessoas, mesmo sem Deus. A bondade no mundo, a graça geral está estabelecida também. Mas se a pessoa quer fazer a vontade dela e a pessoa tiver tido
descontrole na sua infância, na sua juventude, ela vai fazer a sua vontade, e a sua vontade vai ser má, e ela vai fazer muito mal. E quando ela tem uma posição superior, ela faz mal, mais mal ainda. Então, a nossa condição de donos e de decisores daquilo que a gente faz, é que a gente tem que sair dela. Nós não somos senhores de nós mesmos, nós não somos reis, nós não estamos em cima do pedestal, acima das outras pessoas, nós não podemos julgar ninguém, nós não somos melhores do que ninguém. São atitudes nossas, são sentimentos nossos, da velha natureza, que ainda estão conosco, que precisam ser diariamente, com a nossa cruz, ser diminuída, ser enfraquecida, ser morta. Então, assim como Jesus se doou, saiu da sua posição para vir até nós, mostrando o caminho, nós também saímos da nossa posição em que nós nos colocamos lá com a cilada de Satanás, mas já reconciliados por Deus, nós temos agora outra posição, podemos sair do nosso próprio pedestal. Nós somos humildes, nós não somos nada, nós devemos ser humildes, nós não somos melhores do que ninguém. Tudo que é nosso, tudo que nós ganhamos dos nossos pais, da nossa educação. Nós não somos melhores por termos uma condição melhor, nós não somos mais inteligentes porque nós temos uma condição melhor. Isso não é justo. O mundo é assim. Favorece uns e não favorece outros. Tem pessoas inteligentíssimas que não tiveram oportunidade. Tem pessoas que não são inteligentes que tiveram oportunidade. E elas crescem. Então, o mundo é injusto. O mundo jaz no maligno, essa situação. Então, vamos descer, meus irmãos, do nosso pedestal de rei. E ali em Romanos 1, 25 diz: por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências, pelos desejos de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Ou então, em Romanos 8, 5 a 11, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça que habita em vós. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Esse Espírito Santo que habita em nós é o Espírito de Jesus, é o Espírito humilde, manso, que obedece ao Pai, obedece ao Senhor. E a gente também pode fazer isso, graças a Deus. E em segundo lugar, nós temos o exemplo de Jesus para o nosso relacionamento com as pessoas. São 3 dimensões vitais, né? Dimensão interna, dimensão com as pessoas e dimensão com Deus. A dimensão com Deus envolve todas essas outras dimensões, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A partir daí, todos os mandamentos serão obedecidos a partir dessa maior lei, da obediência dessa maior lei, que nós podemos obedecer pelo Espírito de Deus que habita em nós. Versículo 7 e 8. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens,
e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Esse é o Jesus Emanuel, Deus conosco. Ele se misturou à humanidade, ele foi um homem comum. Isaías diz que ele não tinha formosura. Esse homem comum não usou de artifícios humanos, de poderes humanos nenhum. Ele foi pobre carpinteiro, rei pobre carpinteiro. Quando alguém queria elevá-lo à categoria de rei por causa dos milagres dele, para a libertação do domínio romano, ele fugia desse rei da terra. Ele nasceu numa manjedoura, ele não depende de ninguém. Jesus mostrou com a sua vida o que é viver pelo Espírito, pela fé, porque ele não dependeu de nada do ser humano na sua vida e no seu ensinamento para os seus discípulos. Então, nós, assim como Jesus, Deus Emanuel, Deus conosco, nós devemos ser Jesus nas pessoas. Jesus nas pessoas. Jesus em todas as pessoas. Não é na pessoa sofrida que está precisando de misericórdia. É Jesus nas pessoas que estão cometendo crimes. Nós temos que ser Jesus com elas, essas que nós ficamos tão indignados, os nossos inimigos. Precisamos ser Jesus nos nossos inimigos. Emanuel, Deus conosco. Nós somos o corpo de Cristo. É Cristo no mundo, Cristo nas pessoas. Não podemos ter barreiras com ninguém, não podemos condenar, não podemos matar do nosso relacionamento ninguém que tenha cometido alguma coisa para outrem ou para a gente mesmo. Isso é uma obra espiritual, isso é a obra de Cristo. Ele veio para os seus inimigos e nós também devemos ir para os nossos inimigos, devemos orar por eles. Aqui na nossa reunião, na nossa igreja, as pessoas oraram para que Deus afete o coração da pessoa que roubou aqui a nossa igreja. Dá aquele sentimento de raiva, mas aquilo deve passar, deve ser transformado. Naturalmente as coisas vêm ao nosso coração, a gente fica indignado, a gente fica irado, mas não permaneça, não desenvolvamos esse sentimento de indignação para a vingança, não desenvolvamos, a recebamos. Como nós temos a mente e o coração de Cristo, a gente vai assimilar esses sentimentos que são naturais, que acontecem com cada um de nós, de uma outra forma. Então vamos nos achegar para as pessoas. O terceiro exemplo, a terceira lição e última, é para o Jesus, é para o nosso relacionamento com Deus. Depois de Jesus ter descido, ter nascido, ter sido morto injustamente, ele não só foi um homem simples, mas um homem simples servo, e um homem simples servo que foi injustiçado. E o homem simples servo que foi injustiçado e foi morto por causa disso. Tudo de ruim aconteceu, tudo de injustiça, a maior injustiça aconteceu com Jesus. As pessoas que não têm oportunidades, que sofrem as injustiças desse mundo, Jesus sofreu essa injustiça sobre a sua própria vida, o seu maior, o valor que é a nossa própria vida, ser morto injustamente. Pelo que também, depois disso, tudo feito, depois dele ter obedecido até a morte, ele obedeceu, levou a sério, até o fim. E isso a gente também pode ter perseverança, levar a obediência a Deus e ao seu mandamento até o fim, não parar no meio, até a morte, até o fim, acabo. Nós podemos fazer isso. Não consegui. Não posso. Podemos sim. Então, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira
e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa língua confessa que Jesus já tem lá em Isaías, capítulo 45, verso 23, Deus dizendo: por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Nessa imitação de Cristo, onde a gente se sente fraco, se sente pecador, graças a Deus, graças ao Espírito Santo, a nossa condição, nessa condição de fraco, de humano, de ser humano como qualquer outro, não ser desumano. As pessoas são desumanas, matam umas às outras, mas também as pessoas são desumanas como não ajudam, quando não sentem, não agem para ajudar os outros. Isso também é uma desumanidade. Não está matando ninguém, mas ela não ajuda, ela não socorre quem está. Isso também é pecado, essa omissão. Um lá comete, o outro se omite. Então, essa fraqueza, essa condição humana, essa humilhação que Deus nos faz, para que nós sejamos Jesus humilde nas pessoas, iguais, sendo reconhecidos pelas pessoas, sendo relacionados às pessoas, essa condição aí vai nos mostrar, vai mostrar a Jesus para o mundo. Através dessa mostra, através da vida nossa, através do nosso testemunho de humildade, Jesus aparece, Jesus é exaltado na nossa humildade. E a gente tem que fazer isso todos os dias. A gente tem que lutar para que isso aconteça todos os dias, porque a nossa velha natureza, ela está ainda presente. Então, está lá em 2 Coríntios 12, 7, 10 a 10, Paulo sobre o espinho na carne. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Qual foi o sentimento dele? Qual foi a reação de Paulo? De boa vontade, pois, mais me apoiarei, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ao invés de a gente ficar lutando, defendendo o nosso interesse, defendendo a injustiça que fizeram conosco, vamos pegar isso e vamos reciclar isso e vamos transformar isso humildemente em poder divino. E a cada dia isso acontece. Todas as horas a gente é assolado por isso. Nosso corpo é atingido por alguma coisa injusta. E o que diz Paulo? Que a gente aproveite esses momentos de contrição, de quebrantamento, para nos humilharmos mais e mais, para que Jesus apareça. Porque se a gente for forte, Jesus será fraco. Se a gente for rei, Jesus será súdito. E também em 1 Coríntios 9, 25, 27. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível no céu. E espiritual, intangível aqui na terra, vida santa. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Então, nós como seres que temos a palavra da salvação,
temos a imitação de Cristo, temos a função de levarmos a Cristo às pessoas e a salvação, assim como Ele veio e trouxe, nós, dessa maneira simples, humildes, vamos elevar, exaltar a Jesus, tomando todo o cuidado para termos um testemunho, para falarmos às pessoas, para vivendo, as pessoas nos ouçam. Os poderes junto com as palavras. É o que acontecia com Paulo, acontecia com Jesus. As pessoas olhavam para Jesus a partir dos seus milagres. E ele falava com autoridade de vida. Então, isso tudo é aquela aparência de Jesus, a exaltação de Jesus na terra. Assim como Jesus foi exaltado no céu e está à direita de Deus Pai, tudo está debaixo dos seus pés, aqui na terra, o nome de Jesus, o reino de Jesus, ele tem que ser exaltado também nas nossas vidas. Para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Nós, com o nosso testemunho, nossa palavra, a unção do Espírito em nós, falando às pessoas, mostrando Jesus às pessoas, humildemente, nós e as outras pessoas que se convertem, pelo nosso intermédio, nós nos ajoelhamos, nós nos submetemos ao senhorio de Jesus Cristo. Então, Jesus, com o sacrifício de Jesus, na sua morte na cruz, concluindo, seu exemplo de vida nos liberta da escravidão do nosso pecaminoso reinado próprio. Pela ação regeneradora do Espírito, nos humilha, nos humaniza, nos aproxima com o seu amor ao próximo e, vivendo humilhados, proclamando a salvação, nos coloca de joelhos, criaturas, amando e adorando o Criador acima de qualquer coisa e confessando o seu senhorio para a glória de Deus Pai. Amém, Pai. Vamos orar ao Senhor. Jesus querido, obrigado, Senhor, que tudo isso é possível para cada um de nós, Senhor. É possível. Na verdade, vai acontecer, porque o Teu Santo Espírito, Ele ordena, Ele convence, Ele comanda. Se nós nos desviarmos de alguma dessas dimensões, Senhor, Teu Santo Espírito não deixa. Ele nos ajuda, Ele vem ao nosso socorro, nos trazendo uma tristeza, uma fraqueza, uma depressão mesmo, Senhor. Uma falta de propósito, Senhor, porque estamos aqui para o Teu propósito, para a Tua meta de ficarmos vivendo a Tua vida e o Teu reino nesse mundo tão corrompido, para que possamos ter misericórdia de todos os tipos de pessoas, todos os pecadores, assim como nós temos, Senhor, pecados. Nós somos iguais a todas as outras pessoas, Senhor. Obrigado porque o Teu Santo Espírito nos revela isso tudo e nos faz viver isso tudo, e nos conduz e nos exorta, e nos caminha e nos educa, e nos recompensa, Senhor, com a Tua graça, com o nosso coração feliz dentro da Tua presença diante de Ti, Senhor, para sermos luz e sal para as outras pessoas que estão perdidas, sofridas ou cometendo atos de corrupção, de maldade, Senhor. Teu amor por todos. Em Teu nome, Jesus. Amém.